Bom dia, gente, tudo bem? Bora começar a nossa aula de matemática, que hoje é sobre função do primeiro grau. A função do primeiro grau é uma lei que relaciona cada elemento de um conjunto a único elemento de outro, e onde a variável independente, no caso x, é uma potência de expoente 1. Então, gente, ela é representada desse modo. F de x é igual a, que é um coeficiente, é um número real, a vezes x mais b. Só que esse a tem que ser diferente de zero, ok? Aí, onde a e b pertencem ao conjunto dos números reais e a é diferente de zero. Essa função pode ser chamada de função afim. Pode ser chamada de função do primeiro grau ou função afim. E também pode ser escrita como y, aqui era para ser mais, y é igual a vezes x mais b, certo? Você pode trocar esse f de x por y, que vai dar a mesma coisa. Então, os exemplos aí, f de x é igual a 2x mais 1, que também poderia vir como y é igual a 2x mais 1. Aí, o item B aí é f de x é igual a 3x menos 2. Também poderia vir como y é igual a 3x menos 2, tá bom? Agora, a gente vai para os gráficos. Gráfico da função afim, do primeiro grau. Gente, o gráfico da função afim é sempre linear, ou seja, é uma reta, certo? A função do primeiro grau pode ser representada geometricamente por uma reta em um gráfico num plano cartesiano. Para representá-la, é necessário encontrar dois pares ordenados de pontos pertencentes a essa reta. Colocando no plano cartesiano, isso aqui que vocês estão vendo, gente, é um plano cartesiano. A reta x é chamada de reta de abscissas e essa aqui é chamada reta y, que é ordenadas, tá bom? Aí vai de zero, esse lado são os números positivos, aqui é o zero, isso aqui são os números negativos. Aqui em cima é o positivo, aqui é o negativo, tá? Aí, por exemplo, o ponto A aqui, deixa eu só apagar para explicar direitinho a vocês. Esse ponto A aqui, A1, está no ponto 1 e 1. Ó, olha para baixo aqui, está no 1 no x e no 1 no y. Então, para a ordenada aí é 1 e 1. Primeiro sempre é o número do x, depois do y, tá? Aqui no B2, no x ele está no menos 2 e no y também está no menos 2. Então, B2 é igual a menos 2 e menos 2, certo? Isso é plano cartesiano. Aí, exemplos, tomando a função x menos 3, seguimos alguns passos. Então, bora lá. A gente primeiro tem que encontrar os pares ordenados. Para encontrar os pares ordenados, escolhemos dois valores aleatórios para a variável independente x. Ou seja, você vai escolher um valor de x e descobrir seus correspondentes através da função. Para isso, tomamos x igual a 1 e x igual a 2. Então, quando x for 1, vai ficar y é igual a 1 menos 3. Então, y vai ficar igual a menos 2. Se o y é igual a menos 2, então, para o cartesiano é 1 e menos 2. Para o ordenado, desculpa. Aí, se o x é 2, então vai ficar y é igual a 2 menos 3. Então, y é igual a menos 1. Então, para o ordenado, vai ser 2 e menos 1. Encontramos os pares ordenados, supondo o valor. Você pode supor vários valores. Pode supor 3, 5, enfim. Aí, a gente vai desenhar o gráfico no plano cartesiano. Aí, você desenha a reta x e a reta y, com os seguintes números, de 0 a infinito, e para o esquerdo, 0 a menos 1, menos 2, menos 3, negativo. Para cima, positivo aqui em cima e negativo embaixo, certo? Aí, vamos lá. Para obtermos o gráfico num plano cartesiano, basta colocar os pontos A, que corresponde às coordenadas 1 e menos 2,
e B, as coordenadas 2 e menos 1. Então, desenhar a reta que apresenta geometricamente a função x f de 1 igual a x menos 3. Então, aqui você vai pegar, ele está no para-ordenado 1 menos 2, o A, né? Então, aqui 1 desce até o menos 2. Então, aqui é o ponto nosso A. Aí, o nosso B é 2 menos 1. Então, aqui é o x. Então, 2 desce e menos 1. Por que desceu? Porque o y está lá embaixo, que é negativo. Aí, é só você fazer a nossa reta passando por esses pontos aqui, tá? Entenderam? Deixa eu apagar para vocês visualizarem melhor. Essa aqui é a reta do da nossa função x menos 3, tá bom? Aí, o coeficiente x, o A, que a gente chama, é o coeficiente angular da reta, ou seja, tem essa função aqui, sempre vai ser desse modo, a função do primeiro grau, A vezes x mais B. Esse A é chamado de coeficiente angular. Está relacionado à inclinação da reta em relação ao eixo y, ou seja, ao ângulo que ele faz. O termo constante, que é o B, é chamado coeficiente linear, que esse Bzinho é coeficiente linear. Para x igual a zero, temos y igual a vezes 0 mais b, então fica igual a b. Assim, o coeficiente linear é a ordenada do ponto em que a reta corta o eixo y. Por quê? O ponto, o x vai ser 0, né? Aí a ordenada desse par cartesiano vai ser 0, b. Então, vai existir um ponto só no y. Por exemplo, 0 e menos 1, o ponto C. Então, vai ser bem aqui. Esse vai ser o ponto Z. Então, a reta vai cortar o eixo y, porque vai ficar só no ponto y, não vai passar pelo eixo x, tá? Aí a gente tem os tipos de função. Aí a gente tem a função crescente. Toda função é crescente, como aumentamos o valor de x e o valor y também aumenta. Ou seja, a função do primeiro grau, f de x igual a vezes x mais b, é crescente quando o coeficiente de x é positivo. Considerando a função do primeiro grau, y igual a x menos 3, vamos atribuir valores cada vez maiores a x e observar o que acontece com y. Por exemplo, se o x for menos 3, então vai ficar y igual a menos 3 menos 3, então vai ficar menos 6. Se o x for menos 2, o y vai ser menos 5. Se o x for menos 1, vai ser 4. Se o x for 0, o y vai ser menos 3. Se o x for 1, vai ser menos 2. E se x for 2, vai ser menos 1. E 3 vai ser 0. Então, os números cresceram. Então, se crescer, é uma função crescente. Aí, a representação num gráfico da função crescente é desse modo. Ela cresce. Ok? Aí, a função decrescente. Se for decrescente, se aumentamos o valor de x, o y irá diminuir, certo? Então, A vai ser menor que 0, né? Então, x vai ficar, se a gente supor na função y é igual a menos x mais 3. Ó, preste atenção que o coeficiente é menos. O coeficiente linear é negativo, então é uma função decrescente, entenderam? Aqui, anteriormente, o A dessa função era mais, era positivo, então ela é crescente. Então, se o A for maior que 0, é crescente, se o A for positivo. Se o A for negativo, é decrescente, beleza? Aqui nessa função, y é igual a menos x mais 3, o coeficiente angular é menos 1, então é decrescente a função. Aí, se você supor valores, você vai perceber, como você aumenta o x, o y vai diminuir. Olha aí na tabela, ó. Menos 3, 6, menos 2, 5,
Todos esses valores foram substituídos nessa equaçãozinha. Aí chegou no 3 a 0, ou seja, o valor de y diminuiu. Então, é uma função decrescente. Daí, o gráfico de uma função decrescente é desse modo. Ok? Preste atenção nas diferenças, ó, da função crescente, olha da função decrescente como é, beleza? E a função constante e a reta vai passar só por um ponto y, tá? Vocês percebem a inclinação da reta aqui, ó, ela é constante num ponto, certo? Ou seja, todos os valores de x vai ser o mesmo, tá certo? Por exemplo, x, se a gente supor que se a gente substituir uma equação x igual a 2, ela vai dar y igual a 1. Se o x, você supor x igual a 3, esse também y vai ficar 1. Então, essa função aqui que eu supus vai ser uma função constante, porque ela vai ter o mesmo valor de y, tá? Opa, acho que não passou. Pronto. Aí, por último, o zero da função. Para descobrir o zero da função, gente, basta você colocar y igual a zero. A função de x igual a zero, certo? Então, vamos para o exemplo aqui, melhor. Isso aqui eu não vou falar para não confundir a cabecinha de vocês. Melhor explicar desse modo aqui. Exemplo. Obtendo a raiz da função, ou seja, obtendo o zero da função. Função de x é igual a 3x menos 6. Para obter o x, o zero da função, você vai igualar essa função aqui a zero. Então, fica 3x menos 6 igual a zero. Aí, passa o menos 6 para o outro lado. Então, vai ficar 3x igual a zero. Então, x igual a 2. Então, a raiz da função, ou o zero da raiz, é igual a 2. Certo? Então, se ele quiser... Se ele quiser um zero da raiz ou a raiz da função, certo? Vocês vão igualar o y igual a zero, certo? Vocês vão igualar a zero ou a função de x ou y, enfim. Então, hoje, vocês vão fazer uma atividadezinha extra. Vocês tirem print, enfim, dá o pause aí num vídeo para fazer no caderno, tá bom? Copie e faça no caderno. Então, até a próxima aula. Beijos.